Gente, sejam todos bem-vindos, tá? É uma alegria muito grande hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, para podermos partilhar um pouco mais, beber um pouco da fonte, né, padre? Muito obrigada pelo senhor ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje, né? E nós estamos, né, muito felizes também pelo apoio, pela parceria com a Diocese de Itabuna também, né, que está sempre com a gente aí. E depois que Júlio, né, e Kátia derem as boas-vindas e as coordenadas, eu vou passar para o senhor fazer a abertura oficial, né, com uma oração para a gente. E é isso. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite a cada um dos presentes. Em nome da Diocese de Itabuna, agradecemos e damos as boas-vindas. E para quem ainda não teve a oportunidade de estar conosco nesse formato, passar só alguns detalhes pequenos como funciona. O microfone de todo mundo vai ficar fechado, porque senão gera ruído, então vai ficar todo mundo ouvindo. Padre Paulo vai falar pelo tempo que ele achar necessário. Quando ele terminar, se ele ainda dispuser de tempo, então teremos um pequeno bate-papo. E isso pode acontecer de duas maneiras. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar para ele pelo bate-papo do próprio Zoom, e a gente lê a pergunta para ele, ou literalmente a pessoa levanta a mão, que aí a gente desbloqueia o microfone e vocês fazem direto a pergunta para ele. E no mais é isso aí. E agora está com o senhor, Padre Paulo. Boa noite a todos. Como eu sei quantas pessoas tem. Bem, espero que me escutem bem, que estou um pouco longe de vocês, mas a comunicação espero que funcione da melhor maneira. Hoje nós estamos num dia muito especial. Hoje é véspera da solenidade da Santíssima Trindade. Por isso quero convidar vocês em família, né? A Santíssima Trindade que nos ajuda a viver a experiência matrimonial e familiar, iniciarmos pedindo a proteção nada mais, nada menos que da Santíssima Trindade. Todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que quisesse iluminar os corações dos vossos filhos com as luzes do Espírito Santo. Fazei-nos nossas suas inspirações para apreciarmos sempre o bem e gozarmos das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mim é uma grande alegria poder estar junto com vocês. Já estive nessas terras abençoadas, de Eunápolis, Itabuna, né? Tive a graça de chegar até Ilhéus, passei por Cajazeiras também. E a providência de Deus hoje nos une, né? Através do convite que a Valesca e o esposo fizeram para mim, né? Que tiveram em contato com a Fernanda e a Vanessa, né? Fernanda Parracho e a Vanessa Barros, né? Os pais estão ali conectados, o senhor Raimundo, a senhora Railma, né? Um grande abraço para vocês aí de Porto Seguro. Né, uma família abençoada, uma grande fã. E até me levaram ano passado aí para abençoar a casa nova, né? Estão cheios de alegria esse ano, estreando a casa. E devido à pandemia, eu trabalho em São Paulo, né? Sou Padre Paulo, me ordenei sacerdote em 2015. Eu entrei numa ordem religiosa chamada Legionários de Cristo quando eu tinha 13 anos, né? Deixei minha família. E trabalho na formação do clero diocesano. Então, os seminaristas da Diocese de Eunápolis passam por minhas mãos ali em São Paulo, né? O José Raimundo, o Wagner, né? O Ramon, todos esses, o Luciano, Paulinho, né? Todos esses passaram por minhas mãos, né? O
padre Capilé, que ele chama, né? O Lucas Capilé, o padre Jadson, também, esses padres aí passaram pelo seminário. Eu trabalho como formador. E, devido à pandemia, vim para casa dos meus pais um tempo de férias e fecharam as fronteiras e fiquei por aqui, né? Minha cidade está sendo bem abençoada, né? São 18 mil habitantes e até agora só teve 2 casos, né? Tem uns 2 casos que aconteceram. Uma criança de 11 anos e um outro senhor de mais idade. Mas, graças a Deus, estamos muito bem. Já está rodando tudo dia a dia aqui normal, né? As atividades estão muito abençoadas. Rafael, tá de novo, cara. Mas hoje o nosso tema é para falar um pouquinho sobre... né? Sobre o que é? Nós vamos falar sobre a vida matrimonial, né? Espero que nesse bate-papo eu não fale muito, mas que abra temas para que vocês depois possam entrar em profundidade em matrimônio e trocarmos algumas ideias juntos. Mais que ensinar, eu venho para aprender com vocês. A vida matrimonial é algo espetacular, né? Se hoje eu sou padre, é porque nasci numa família. Isso eu não posso negar, né? E nós falamos muito sobre o matrimônio, não porque ele está em crise, mas porque nós católicos acreditamos que o matrimônio é o único lugar para conseguir de verdade a felicidade. É um lugar muito bom, é o lugar da felicidade. O que está em crise não é o matrimônio, porque ele é super bonito, o matrimônio. É uma instituição rica, só dá coisas boas. O que está em crise não é o matrimônio, coloquem isso na cabeça e no coração. O que está em crise é o homem. O nosso homem atual que está sendo bombardeado por muitos antivalores e falta formação. Para isso é necessário 3 passos. O primeiro é valorizar aquilo que é o matrimônio. O segundo é defender aquilo que é o matrimônio. E o terceiro é crescer no matrimônio. E o matrimônio é igual a uma comunidade de amor, né? Quando no matrimônio existe valorização da parte do esposo e da esposa, quando no matrimônio existe essa defesa, tem o crescimento e se tem a felicidade. Muitos de vocês devem ter nas casas câmaras de segurança, portão, né? Coloca um montão de... seja alguma coisa preciosa que tem, cuida com muito carinho, coloca dentro de uma gaveta, fecha com chave. E meu esposo, a minha esposa, que são as coisas mais preciosas que eu tenho, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para defender isso? Então, esses 3 aspectos eu acho que são importantes nós termos sempre claro. Quem está em crise não é o matrimônio. É o homem que no mundo atual vem bombardeado com uma imagem errônea do que é a beleza do matrimônio. Tanto é assim que eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema que nós colocamos aí para o bate-papo, que é aliança é para sempre, né? Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as características dessa aliança, né? Eu estou supondo que estou falando com casais, né? Que já estão rodando há alguns anos, né? Que já têm batalhado muito, né? Que sabem muito mais do que eu. E gostaria de começar com vocês relembrando aquilo que aconteceu no dia do matrimônio, né? Todo mundo lembra aquele dia? Como eu falei para vocês, eu entrei no seminário, eu tinha 13 anos. Quando eu me ordenei padre, eu tinha 32, né? Eu tinha passado 18 anos, né? Quase 19 anos. Imagina aquele dia da ordenação. Estava minha família lá, tinha 3.000 pessoas, éramos 44 comigo no dia da ordenação, né? Ia ser transmitido pelo mundo inteiro, foi em Roma, né? Estava sendo transmitido pelo mundo inteiro. E naquele momento, depois de 18, 19 anos, eu poderia estar totalmente preocupado nas fotos, em sair na televisão, em dar um abraço para o meu pai e para minha mãe depois, em rever minha família que fazia tempo que não via. Tinha um montão de circunstâncias e ocasiões para que eu pudesse perder a atenção daquele momento sagrado que Deus estava fazendo comigo. E tem vezes que eu passo a perguntar se realmente nos dias de matrimônio, o mais importante é a troca do consentimento, é o momento das promessas, é o momento do diálogo, ou nós estamos mais preocupados com a foto,
os convidados, o vestido. E pode ser que a gente fique um pouco distraído e não chegue a pensar, claro que existe o nervosismo, né? Acho que todo mundo fica um pouco nervoso naquele momento. Será que eu vou responder sim ou não? Digo certo ou errado? Né? Mas podemos nos preocupar um pouco e perder a atenção do que realmente está acontecendo. Então, quais são as causas pela... Eu gostaria que nós refletíssemos hoje um pouquinho nesse tema. Quais são? O anel é para sempre, a aliança é para sempre. Mas quais são as causas no meu matrimônio atual que fazem com que meu matrimônio siga cada vez mais bem, crescendo, ou de vez em quando entra nos conflitos e que não levam ele para frente? Né? O tema-chave do matrimônio, do rito, são as famosas promessas, que é a troca do consentimento. O padre começa sempre dizendo assim: para manifestar o vosso consentimento, em selar a sagrada aliança, né, que nós vamos colocar com esse símbolo, esse sinal que é o anel, a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. No rito do matrimônio, quando o esposo e a esposa dão a mão direita um para o outro, né, naquele momento nem sabe se é a direita ou a esquerda, sempre fica olhando para o padre para perguntar qual das duas mãos é. E uma palavrinha que é aquela que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco, que é a que diz: eu te recebo. É uma palavra muito forte, que se pronuncia muito rápido, né? Quase ninguém memoriza, mas o padre tem que falar falando lá, né? Eu, fulano, te recebo, a você, minha esposa, ou meu esposo. A palavra receber significa aceitar o outro como ele é. E eu só posso aceitar uma pessoa como ela é quando eu começo a conhecer ela. Quando eu digo recebo, quando eu digo te conheço, é porque eu sei quem que é essa outra pessoa a qual eu me comprometo a fazer ela feliz pelo resto da minha vida. E esse é o grande perigo que temos nos matrimônios atuais. Por quê? Porque quando os jovens chegam para o matrimônio, muitas vezes não se conhecem. Sabe qual que é o maior perigo que acontece no matrimônio atualmente? É que começamos os momentos de conhecimento de trás para frente. O perigo das relações pré-matrimoniais, né, de chegar direto já no sexo, no prazer, faz com que não nos conheçamos, não tenhamos tempo para descobrir quem é o outro, quem é a outra pessoa pela qual eu vou dizer que vou receber ela para fazer ela feliz. Tem muita gente que se casa sem perceber, sem receber, sem conhecer o outro. E recebe e não sabe o que recebeu. Eu te recebo, mas não sabe o que recebeu. O que será que foi que recebi naquele dia? Eu era consciente daquilo que eu estava recebendo naquele dia? Eu como mulher a meu esposo, e eu como esposa a minha esposa? Eu era consciente naquele dia do que eu estava recebendo? Muitos efetivamente não conhecem. Não se dão conta de quem que era a outra pessoa até que começam a viver junto com ela uma semana, um dia, um mês, um ano. Porque começamos não conhecendo o outro. E faz parte dessa quebra de valores. A falta de conhecimento pessoal e da outra pessoa. Quando eu digo te recebo, eu digo te conheço. Quantas vezes eu escutei já essa frase, né? E quem sabe alguns de vocês já passou na mente e no coração. Padre, a gente fala, calma, atenção, presta atenção. Teu esposo, a tua esposa, você não conhece ele ainda. E ele diz assim, padre, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Eu tenho que responder, sim, minha filha, meu filho. Tu vai mudar dele, tu vai buscar outro daqui a pouco. Não é possível mudar uma pessoa. Antes se pode, depois é muito difícil. Não adianta dizer, eu sei que ele é de balada, gosta de beber, mas eu vou mudar ele. Não é muito difícil. Isso tem que ser feito antes. Por que tem tanto sofrimento no matrimônio?
porque não tem conhecimento anterior. Receber a outra pessoa é receber ela com a sua história pessoal, suas vivências antes, durante e depois. Aquilo que ela viveu antes, aquilo que ela está vivendo agora comigo, aquilo que ela vai viver posteriormente, eu recebo tudo daquela outra pessoa. Eu casei com meu esposo porque ele cantava bem. Eu casei com a minha esposa porque ela dançava bem. E quando ele não dançar bem, ela não dançar bem, ou ele não cantar bem, o que vai acontecer? Acabou o matrimônio? Quantas vezes acontece isso? Quando começa um naufrágio, vocês são de costas, né? Quando começa um naufrágio, todo mundo pula fora, né? E muitas vezes, em vez de pegar meu matrimônio, meu salva-vidas, eu acabo indo com o salva-vida, né? E esqueço daquela outra pessoa com quem eu tenho feito um pacto, que eu recebi, e deixo de lado. Então, a beleza do matrimônio, deste receber, está em saber que não só ajudei a viver esta vida para outra pessoa, mas, sobretudo, ajudei a meu esposo, a minha esposa, a ganhar a eternidade. Tomara que todos os dias o matrimônio se dizer, eu te recebo, seja um momento para que cada um de vocês diga, eu recebi o outro para fazer ele feliz. E a maior felicidade é levar ele a Deus e ajudar ele a chegar na eternidade. Quando ele recebe outra pessoa, ele diz a seguinte frase depois. Espero que todo mundo tenha sido muito consciente de dizer eu recebi meu esposo ou eu recebi minha esposa. Porque a seguinte palavra que vai dizer é e te prometo ser fiel. Receber é uma coisa muito importante. Primeiro eu tenho que conhecer aquilo que eu vou receber. Eu te recebo. Agora, a ti que estou recebendo, eu prometo que vou ser fiel. O que é prometer ser fiel? Dizer que não vai dormir com a vizinha, que não vai dormir com o vizinho, que não vai ter uma relação com uma outra pessoa. Isso é ser fiel? Tem um casal lá no México que eles dizem que o matrimônio é um caminhar os dois em cima de um burro. Né? Quem já andou de burro aí? Alguém já andou de burro? De jegue? Né? Andar de cavalo é sinal de liberdade, né? O cavalo vai para todos os lados. Mas andar de burro, tem dias que o burro vai para frente, tem dias que o burro vai para trás, tem dias que o burro não caminha. Não acontece assim no matrimônio. Isso é prometer ser fiel. É seguir o ritmo dos dois juntos. É dançar os dois no mesmo passo. É como se fosse uma valsa. E é não baixar do burro. Se está buscando a felicidade do outro, aí, meu amigo, posso te dizer, você é fiel. Isso foi uma promessa real. Foi fiel. Porque está andando no burro. Fidelidade não é meter-me com outro homem ou com outra mulher. O que é fidelidade? É buscar a felicidade do outro. E a felicidade do outro, de quem? Daquele que eu recebi. Que eu livremente recebi. O que significa essa fidelidade, essa promessa de fidelidade? Significa que eu vou cuidar do meu coração. Já não estou vivendo sozinho. Meu coração é para outra pessoa. Que no barco eu não vou pular fora. Eu vou estar amarrado no timão. Que eu tenho que dizer, que o que eu tenho que dizer, eu vou dizer para outra pessoa. Não vou mandar mensagem por outras pessoas. Se eu fizer alguma coisa errada, vou falar com meu esposo ou com a minha esposa. Isso é ser fiel. Se eu desviei do caminho, eu sou o primeiro a ir lá falar. Ninguém gosta de mentiras. O que significa esse prometo ser fiel? Que todos estarão orgulhosos de você, porque sempre vou falar bem de ti. Não é bonito isso? Quando você vê um matrimônio de 30, 40, 50, 60 anos, o esposo falando sempre bem da esposa, e a esposa sempre falando bem do esposo. Né? Hoje veio um tio, uma tia aqui, que são 50 anos casados, né? Vão fazer 50 anos de matrimônio. Só que meu tio andou de parranda um tempão lá no outro lugar, né? Então minha tia não quer fazer as bodas de 50, porque metade da vida ele disse que ele era viúvo e tinha que cuidar dos filhos, né? Então a gente já, para a solução é fácil então, né? Ele vai comemorar 50 de casado e ela 25, né? Assim os dois vão ficar felizes. Prometo que todos estarão orgulhosos de você, porque vou falar sempre bem de ti.
E prometo que não mudarei por ninguém. Não é um amor intermitente, né? É um amor constante. Quando tem que ser essa promessa? Em que momentos da vida a gente tem que realizar essa promessa de ser fiel? Em todas as circunstâncias, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Eu aposto em você. Quantas vezes vocês casados, louvam da boa saúde que o esposo tem? Agora que nós estamos nessa época de pandemia, quantas vezes é triste ver o sofrimento dos casais. E quantos casais nesse momento, né, estão em briga, mas poucos alegram-se porque o esposo ou a esposa estão bem. Alegrem-se. Mas sabe qual é a pior doença que eu posso encontrar num casal? É a doença do coração. De vez em quando acontece que nos homens surge alguma ideia loira, que faz que o coração dele comece a ir por outra direção. Eu, como esposa, como é que cuido da doença do meu coração? Eu, esposo, como cuido das doenças do coração da minha mulher? A mulher quer carinho, quer atenção. E quando eu não consigo dar a atenção, o carinho que ela espera, o que acontece? Aí é quando eu tenho que ser fiel. É fácil ser fiel na saúde, mas na doença, quando eu digo eu te sigo sendo fiel, se cumpre aquela promessa de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Não é verdade? Então, essa promessa de dizer, eu te recebo e te prometo ser fiel, é uma frase pequenininha, mas que tem um significado profundo. E só que nós humanos, para não esquecer essa frase pequenininha, que tem muito conteúdo, e acho que vocês me poderiam ajudar a acrescentar a lista, ela vem manifestada com um símbolo externo, que é a aliança, o anel de matrimônio, que é o tema da nossa palestra. Quando o homem faz esse pacto, ele fala, entrega da aliança, vamos lá. Isso. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe esta aliança. Assim como eu te recebo a ti como minha esposa, ou ti como meu esposo, então recebe essa aliança. Como sinal do meu amor, do te prometer ser fiel e da minha fidelidade. Acho que todos têm aliança, Vocês devem estar olhando agora as suas alianças, Ou guardou numa gaveta lá e perdeu a chave, Sempre acontece algum caso desses, Mas o que tem que haver isso com aliança? Porque nós humanos precisamos de sinais externos sensíveis para lembrar daquilo que nós estamos fazendo. Assim como Deus teve que fazer durante a época, desde o início da criação do mundo até agora, várias manifestações externas para nós acreditarmos que Ele nos ama, Lembram com Noé, que ele manda fazer a Arca da Aliança, e depois dá o arco-íris? Quando o povo entra na Terra Prometida, ele dá as 10, quando está no deserto, dá a tábua com os 10 mandamentos e colocam na Arca da Aliança, e tem ali o pacto, os mandamentos, onde Deus se faz o Deus do povo e o povo filho de Deus vivo e verdadeiro. No batismo, nós precisamos de água para lembrar que Deus nos limpa e nos lava. Na Eucaristia, precisamos do pão para nos lembrar que Cristo é o alimento que nos salva. E no matrimônio, o que tem ali de especial, de símbolo? Um anel, que nós chamamos de aliança, um pacto. Esse é um símbolo externo sensível e visível, um símbolo de autenticidade. Entrego como símbolo e sinal do meu amor e fidelidade. Espero que ninguém falou de mentira isso, falou de verdade, olhando no olho da outra pessoa e dizendo com confiança. É um sinal muito pequeno mesmo, para algo muito grandioso. Mas é no pequeno que descobrimos a grandiosidade desse mistério. As coisas pequenas são as mais profundas, são as mais preciosas.
são as que mais trabalho dão, mas são as que mais felicidade nos geram. Quais são as qualidades desse símbolo, desse sinal? Então vamos analisar um pouquinho essa aliança, esse símbolo, esse sinal, onde está escrito: prometo a ti que recebi, prometo ser-te fiel. Primeira coisa que tem o anel, a aliança. O anel, a aliança, é uma mão que pega a outra mão e coloca esse anel, a aliança. É só a uma mão que você vai colocar essa aliança. Só a uma mão. E não é a sua, é a do outro. A mulher, o homem que coloca o anel, posso encontrar uma mulher ou um homem super interessante na vida, mas a só um eu irei colocar o anel. Então, se é só uma pessoa que eu coloquei o anel, eu dediquei tempo para escolher, para conhecer, para me apaixonar, para me ilusionar e para me entregar a essa pessoa, a qual eu prometo fidelidade. Só posso colocar uma vez o anel em uma pessoa, né? Quem é viúvo já depois na seguinte vez pode escolher outro, né? Mas o ordinário, a uma só pessoa. E aí escolhe, e deve ser bem pensada a escolha. De todos os homens e mulheres que existem, só uma eu irei escolher. Então a primeira característica da aliança é que eu vou colocar ela na mão de uma pessoa que eu escolhi. Ou melhor, que Deus escolheu para mim, que eu encontrei. A segunda característica do anel da aliança é que ela está feito à medida. Né? Vocês vão lá no relojoeiro, vão lá, fazem a medida perfeita para que encaixe no dedo. Né? Alguns durante o ano, durante a vida, os dedinhos vão engordando e a aliança vai permanecendo ali. Né? Quase tem que cortar a aliança ou o dedo para tirar ela. Não é assim que acontece? Então ela está feita à medida. A sua medida é para você. A outra pessoa preparou para você a sua medida, essa aliança. É símbolo e sinal. Confirma que Deus fez um para o outro, que é um sacramento, um sinal sensível externo. Essa pessoa encaixa em mim, está feita para mim. Eu estou recebendo ela da maneira que ela é. Terceira coisa desse anel, dessa aliança. No início ele pode ser incômodo. Não é assim no início do matrimônio? Primeiro eu fazia aquilo que eu queria. Chegava em casa a hora que eu queria, né? Colocava o sapato onde queria, deixava a tampa do banheiro fechada ou aberta como queria, a pasta dental como queria. Não era isso que acontecia. Comia, deixava a louça na pia, a mãe chegava para lavar depois. Mas na vida de casado não é assim. Né? Antes eu tinha um ursinho de pelúcia, e agora tenho que não roncava, agora eu tenho um que ronca, mas não é ursinho de pelúcia no meu lado. Não é isso que acontece? A cruz da minha vida, meu esposo, minha esposa, quando ele come, não suporto ver ele comendo com a boca aberta, não é isso que acontece muitas vezes? Eu não suporto ela, com as atitudes. Essa terceira coisa que no início é incômodo, o anel incomoda no início, mas depois a gente já não percebe. Ele se faz, ele se integra em nós. Quarta coisa, o anel, a aliança é real. Não é de mentirinha, não são palavras que voam. Para que eu não esqueça daquilo que está vivendo e fazendo. Não é uma emoção. Eu estou casado, eu estou casada. Eu pertenço a alguém. Não posso viver já como se não tivesse não casado. Quinta coisa, o anel, a aliança, brilha. É um sinal de orgulho. Meu esposo, minha esposa, é um orgulho para mim. Amar é deixar-se possuir. Eu digo, eu te pertenço. Eu te recebi e agora eu pertenço a ti que me recebeste. Eu sinto orgulho de viver buscando a felicidade do outro. Tem gente que não está orgulhoso de estar casado? Espero que não, né? Todo mundo deve estar muito orgulhoso. Muito. Como eu falei, o matrimônio não está em crise. Quando a gente vê essa beleza do anel, da aliança, e sabe o que estamos vivendo, é precioso. Ele brilha. Façamos brilhar esse anel. Sexto elemento, o anel, a aliança, é de metal precioso. Nós buscamos o ouro, buscamos a prata, algo que dure no tempo. Precioso. Ou tratamos que seja de um metal precioso, sempre.
todas as culturas, algum símbolo externo. Os ortodoxos, é muito bonito na cerimônia do matrimônio, eles fazem a coroação, onde o esposo coroa a esposa para que ela seja a rainha dele, e a esposa coroa o esposo para que ele seja o rei da sua vida. Nós colocamos o anel com metal precioso. É mais importante que os negócios. Esse anel tem que brilhar muito mais. Ser homem de sociedade é importante negociar. Mas a melhor cliente que eu tenho é a minha esposa. O melhor cliente é o que eu tenho que tratar é meu esposo. Se eu sou professora, atendo muito bem os alunos na escola, mas chego em casa não trato bem meus filhos nem meu esposo, a situação não está legal. Tem alguma coisa aí que não está precioso. Como atendemos as pessoas? Qual a diferença entre o cliente e a esposa? Um é por amor. E tem que ser o melhor bem tratado. Tem gente que faz do matrimônio uma empresa e não está com a família. Tem aqueles que dizem, assim como eu consegui um carro, também consegui ter uma esposa e uns filhos. Mas não vivi ali dentro. A única coisa que uma mulher pede que é carinho. O homem, muitas vezes, quer mais, tudo que é rápido, coisas externas, de ver, objetivo. A mulher é mais subjetiva. Cada um são diferentes, mas são complementares. 7º elemento. O anel é feito, a aliança, de material resistente, duro. Se é um material precioso, também ele é resistente, ele é duro. Assim tem que ser o matrimônio de duro. Quando o matrimônio quebra é porque faltou a dureza, faltou a virtude da fortaleza dentro do matrimônio. Lembrem-se, as pequenas crises do dia a dia nos vêm para ajudar a crescer. Se tem crise, estão em bom caminho. 8º elemento, o anel. A aliança é fechada. Não tem duas pontas, tem escapatórias, não é uma espiral. Ele está fechado. Não é uma só carne e um só coração. Somos uma mesma coisa, não tem ruptura. O que recebe a mim, recebe a ti. Aceitar como é. Depois, 9º. Como é que é o anel aliança? São 2 iguais. Quando você, seu esposo ou você foi fazer o anel, era o mesmo anel para os dois. Os dois são iguais. Não é verdade? Ou tem diferença entre os dois? A maioria faz igual. Só que tem uma coisa. Tem uma história muito bonita, que uma mulher queria vender, já não aguentava mais estar com o esposo, vai lá onde é que eles vendem ouro, pega o anel e leva para lá. E o senhor do dono lá da loja é muito esperto e fala para ela, esse anel aqui, sozinho, não vale nada. Tem que dar os dois juntos. Só tem sentido e valor esse anel que eu levo na minha mão quando a outra metade está unida a ele. O anel são os dois. O pacto é entre os dois. Eu e ele. Eu e ela. 10º elemento do anel. Os anéis são iguais, mas são diferentes. Lembra que eu falei que o anel é feito à minha medida? Mas a medida do meu esposo é diferente da minha. E da minha esposa é diferente da minha. Tem o mesmo desenho, mas são diferentes. É na diversidade que está o grande crescimento de vocês. Na diversidade está a complementariedade própria e específica do matrimônio. Do modo de pensar, do modo de falar, do modo de agir, fisicamente, espiritualmente. Aí está a beleza. E o que acontece? Tem o mesmo desenho, mas são diferentes. Somos iguais, mas também diferentes. Então, aí é preciso aprender a caminhar juntos, a jogar juntos, a sentar juntos, a estar o tempo juntos. E o mais importante não é tanto que o outro entenda como eu sou e faça aquilo que eu quero fazer. E eu entenda como o outro é. E que eu queira ajudar o outro a ser feliz. Eu cedo meu tempo para ele, meu espaço, meus momentos. No matrimônio, vamos discutir muitas vezes por coisas bobas, passageiras. Não percam tempo com isso. Vocês mesmos se deram conta, Quantas vezes, por uma coisa muito simples, criaram quase uma tempestade.
Por isso temos que captar sempre a maravilha do amor, e não pensar em si mesmo, mas no outro. Número 11, o anel. O que mais tem o anel, essa aliança? Tem uma data. Padre, data de vencimento? Não, não tem data de vencimento. Né? O anel tem data de início, onde faz uma ruptura daquilo que eu era antes e uma abertura para aquilo que vai começar a ser depois. Muitos gostariam que fosse essa data de vencimento, né? Tomara que acabe essa coisa logo. Não acaba, não acaba. Né? Terminou o tempo de viver com os pais, né? O tempo de solidão, de fazer aquilo que eu quero, e agora é viver junto com outra pessoa. Né? Muitas coisas eu fiz quando era solteiro? Sim, mas isso era quando era solteiro, agora não dá mais. Né? Tem coisas que, como casados, a gente tem que viver. Né? Por isso o anel tem uma data que marca um início de vida, de caminhada. Né? Tua esposa é tua esposa, ela tem o primeiro lugar. E teu esposo é teu esposo. Ele tem que ter o primeiro lugar. E por isso todas as demais coisas caem para manter essa união entre vocês dois. Né? Quem mais tem o anel? Essa aliança. Está feito com detalhes. Quanto é importante isso, os detalhes. Alguns têm alguma estria, outros têm alguma símbolo, uma pedrinha. O matrimônio também deve ser feito de detalhes, de carinho. Gestos, palavras. Né? Realmente deixar um bilhete aqui, deixar um bilhete lá. Quando nós vivemos a instituição do matrimônio com essa realidade, né, já o anel faz parte da minha vida e é um símbolo vivo do matrimônio. E o dia que eu estou sem esse anel, eu não estou completo. Eu não estou bem. Falta essa parte de mim, que é outra pessoa que me faz feliz. Né? O noivado tem que ser visto como se fosse um tempo de entrar com o barco remando ele. Né? E no matrimônio, com a graça, né, um sinal sensível, um sacramento, com a graça, entram os ventos do Espírito Santo. Então a gente levanta as velas, e aquele esforço humano ainda tem que ser feito porque tem que levantar as velas. Mas o vento do amor de Deus leva muito mais longe. E vocês mesmos, eu acho que são testemunhos vivos de quanto longe Deus tem levado vocês graças ao matrimônio. E diria mais um detalhe sobre o anel, sobre a aliança. Sobretudo o anel, a aliança, é algo muito discreto. E tudo isso que eu falei, que ele é metal duro, que está feito à tua medida, que ele tem símbolos, data, isso é uma coisa muito discreta, é entre os dois. Só vocês dois sabem como é que foi o trabalho para conseguir esse anel. Só vocês dois sabem o carinho que colocaram para ter esse anel. E ele é muito discreto por quê? Porque o matrimônio é muito grande e ele está representado tudo nesse sinal, nesse símbolo. É um símbolo muito humilde, muito simples. Tem gente que quer impor, muitas vezes, o que é a vida matrimonial e não é possível. O anel é algo muito simples. E quanto dói quando uma pessoa chega a perder o anel? Ou quando deixa o anel com o outro? Mas por que dói? Porque realmente está vivendo esse matrimônio como ele é, como é a beleza do matrimônio. Né? Eu acho que nós poderíamos continuar com a lista interminável, né? Eu falei só 13 elementos do anel, mas acho que vocês poderiam colocar muitos mais, né? Se eu escutar cada um o feedback de vocês ali, cada um me dizer o que tem de interessante esse anel durante esses anos matrimoniais de vocês, eu acho que eu poderia aprender muito e muito mais, né? Tomara que algum dia vocês me passem. Mas tem um segredo para tudo isso. Aquele que eu recebo para prometer ser fiel e manifesto nesse símbolo, né, que esse anel é para sempre, porque o amor é para sempre, só se consegue com esse segredo. Se existe comunicação entre o esposo e a esposa. Muitas vezes não é preciso falar,
mas existir comunicação. Uma continuidade nas informações, nos afetos, nos carinhos. Tem que ter reciprocidade. Se só um faz e o outro não faz, a coisa não vai para frente. Tem que ter uma disputa, uma sã disputa, assim como eu falei que o anel brilha e nos traz orgulho, tem que ter uma sã disputa para ver quem mais faz pelo outro. As pessoas de fora esperam, olham, observam. Que a Sagrada Família, né, que é sinal desse vínculo matrimonial, proteja cada um de vocês. Eu gostaria agora que nesse momento cada um de vocês parasse um pouquinho, né, e fizesse uma oração, agradecendo a Deus sobre a beleza do anel, dessa aliança que está perdurando o tempo da vida de vocês dois juntos. Cada um no seu silêncio. Agradeça a Deus. Aí você está com a esposa no lado, acho que a gente pode fazer, né? Cochichar um com o outro para relembrar aquele momento, né? A esposa diz para o esposo, né? Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o esposo diz para a esposa, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Da minha parte, eu acho que com isso já é o suficiente, senão já vão começar a dormir alguns ali, né? Aqui com o friozinho, daqui a pouco o pessoal começa a dormir ali. Não sei com o calor, como é que tá vocês aí, como é que estão? Se querem abrir para perguntas, né? Espero que tenha sido esclarecedor, que vejamos a beleza do matrimônio. E quando alguém estiver perto de vocês, você diga, olha, é tão bom casar, mas amigo, são 3 palavras e são profundas. Se tu vive elas, certamente serás feliz. Alguma pergunta para fazer? Queixa, ameaça? Né? Eu achei bem interessante, padre, quando o senhor colocou a dificuldade, principalmente do primeiro ano de casamento, né? Que a gente fala muito quando a gente está na preparação para a vida matrimonial com os noivos. Que o que a gente vê é que as pessoas hoje elas estão casando, mas como elas não conhecem muito seu parceiro, é tudo muito rápido, tudo muito superficial, esses problemas aparecem com uma força maior. E eles não estão preparados para isso muitas vezes. E eles desistem do casamento, do matrimônio. Então a gente tem que mostrar para eles que realmente casamento é muito bom, vale muito a pena, mas a gente vem de realidades diferentes. Eu vim de uma família, meu marido veio de outra família, e na hora que coloco os dois juntos, vão existir conflitos. Mas se a gente realmente, o nosso sim foi um sim verdadeiro, isso vai ser superado. Então, os problemas virão, mas como no nosso amor é sólido, a gente colocou o nosso amor, apresentou o nosso amor a Jesus Cristo, a gente tem outra perspectiva, né? A percepção. Então, é isso que para esses casais que estão começando agora, é isso. Problemas virão, mas a gente tem que saber superar. Quando eu aceito o Júlio como meu marido e Júlio me aceita como esposa dele, a gente consegue superar qualquer problema. Dentro da pastoral familiar, que aqui estamos no encontro da pastoral familiar, né? Esse ponto que Kátia tocou é um ponto muito importante do setor de pré-matrimônio, porque o acompanhamento, a preparação para os noivos é assim ponto-chave de uma família feliz no futuro, porque esse acompanhamento ele tem que ser contínuo e tem que ser muito bem feito. Nós aqui na nossa Diocese de Itabuna utilizamos o método matrimônio do André e da Karina Parreira, que ele estipula no mínimo 10 encontros com os noivos. E ao longo desses encontros vão ser tocados esses temas que Kátia citou. Vai chegar uma hora que vai falar sobre filhos, vai se falar de dinheiro, vai lhe falar da família
da outra parte, porque quando eu casei com Kátia, eu não casei só com Kátia. A família dela vem junto. Quando ela casou comigo, ela casou com a minha família também. Essas relações vão muito além do que entre eu e ela apenas. Então, essa preparação pelo setor de pré-matrimônio, se ela for realmente feita como deve ser, com a profundidade que deve ser, a chance dos casamentos virem a dar errado diminui, porque as pessoas não vão mais, na primeira dificuldade, responder: eu vou para a casa de minha mãe. Do lado do barco. Porque já vão casar sabendo. Vão chegar ao final dessa preparação consciente se é aquilo que quer para si ou não. Porque a preparação não é para obrigar. A preparação é para mostrar. É isso aqui que você quer para você? Então, se essa preparação for realmente feita como deve ser, os problemas, o divórcio, as separações vão diminuir bastante. Sim, Júlio e Kátia, agradeço. Acho que é importante essas colocações, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ajudar é cada vez mais criar estruturas para que nós nos conheçamos. Né? Existe uma imaturidade muito grande no autoconhecimento pessoal, né? Estamos numa cultura muito descartável, né? Uso e jogo fora, não quero, mando fora, né? Então, quando eu estava estudando para ser padre, demorei quase 18 anos para ser 19 anos para ser padre, né? Quanto tempo demoraram vocês para casar de estudo? Aí tudo meio no gatilho, né? Você não tem uma escola que prepara você para ser esposo e esposa. A vida te ensina, né? Então, a gente não pode esquecer outra dimensão. Lembra que a vida matrimonial é uma vocação. Assim como tem a vocação para o matrimônio, tem a vocação para ser padre. Então, nós temos que buscar gente com a vocação para o matrimônio. É uma chamada. Eu acho que o mais bonito é isso. Nós cristãos, nós na fé, o matrimônio é algo natural. E Cristo elevou a um grau de santificação tremendo, se nós sabemos utilizar. E vocês, têm uma joia preciosa nas suas mãos. Então, nós temos que saber mostrar essa beleza do matrimônio. Porque quando tem uma família bem estruturada, né? Não estou dizendo que não tem problema, porque a estruturação perde problemas, né? Até foi engraçado quando casou meu irmão, falou: tomara que tenham muitas crises vocês, porque nas crises vocês vão se fortalecer. Eu falei, né? E é importante nós passar por dificuldades, mas não ficar nelas, não fugir delas. E a sociedade atual nos mostra que é necessário fugir delas. Estamos no mundo digital, né? Então, essas colocações. E uma coisa que eu gostaria gostaria de oferecer, quem sabe com uma ideia, é ter casais que apadrinham esse casamento por 1 ou 2 anos. Né? Na igreja oriental, é muito comum que eles tenham um padrinho para o matrimônio. Não como nós, que chega o casamento tem uns 10 padrinhos, né? Uns 10, cada vez que colocam mais. É impressionante ver, né? Mas tem que ter um casal de padrinhos que realmente está dando suporte no primeiro, segundo, terceiro ano do matrimônio. Os primeiros 5 anos, diria que são fundamentais. Primeiro ano, tudo é novidade. Né? Se está aberto a vida, o primeiro, segundo ano, nasce o filho, é toda aquela alegria. Né? Mas no final do segundo ano, começa já a se desgastar a relação. Né? Já começa a vir os problemas. Nós temos um casal, né? Padrinho, que está ali, que não passa a mão na cabeça do casal, mas que ajuda eles a crescer. Acho que isso é formidável, Júlio e Kátia. Tomara que possam implantar isso aí, né? E realmente acompanhar esses materiais, abrir os horizontes para ver as belezas, né? Não tanto focar naquilo que vai dar errado, mas naquilo que vai dar certo. Né? Porque, vamos dizer, por natureza, nós tendemos ao pessimismo. Né? Mas, parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Se temos vocações ao matrimônio, né? Cada vez são menos, né? Nós vemos isso pela realidade, porque a busca do prazer cada vez é maior, mas não é uma busca de uma constituição. Não é que no matrimônio não tem prazer, tem muito prazer, né? A felicidade também perde essa parte erótica, né? O Papa mesmo fala, né? A divindade nos oferece essa parte erótica do encontrado, do encontro carnal. Mas tem tudo que você falou que tem que ser explanado, tem que ser visto, tem que ser aberto. Não estamos capacitados para o dia de hoje, né? Para o matrimônio. Mas, graças a casais como vocês que estão escutando aqui, estão se preparando, eu garanto que nós vamos fazer diferença.
A base da sociedade é a família. A base da igreja é a família. Então, se a família está forte, nosso mundo transforma. Um outro ponto que precisa ser muito bem esclarecido ao longo dessa preparação é a respeito do sacramento que as pessoas vão receber. Porque, às vezes, esse sacramento ele vira uma mera formalidade e vira descartável. E as pessoas não entendem a indissolubilidade do matrimônio. Hoje, a gente encontra na pastoral familiar casais que estão querendo que convivem em novas uniões, em segundas uniões, terceiras uniões, e que querem casar de novo e não podem, porque um dos dois, quando não os dois, tomaram uma decisão sem estar preparado anteriormente e hoje botam em xeque a norma, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é muito bem clara, o casamento é indissolúvel. Ele não pode ser moldado a seu bel prazer. E isso tem que ser muito claro. Sim, aqui também acho que uma coisa que não pode esquecer, né? O caminho da pastoral é um caminho que nós temos que acolher as pessoas. Tem muita gente que sofre, né? Tem muita gente que sofre, nós temos que saber ser irmãos e saber acolher. E saber orientar, né? Isso já seria tema que poderia ser um próximo encontro, né? Falar sobre o tema dos separados, os divorciados, os que estão em segunda uniões, terceiras, né? Porque é uma temática que, vamos dizer, está à flor da pele. E muitas vezes foi mal explicada e isso está causando muita dor em muita gente, né? Então, vamos dizer, se a gente sabe... Porque o objetivo da fé que é? É dar uma resposta a Deus. No minha existência agora. Onde é que eu estou, com quem que eu estou e onde é que eu estou. E Deus quer que nós caminhemos na verdade. Então, se eu estou com algum problema, um calo no pé, né, com a unha encravada, tem que dar solução para isso. Eu não posso caminhar o resto da vida aí com a unha encravada, porque daqui a pouco começa a doer o joelho, daqui a pouco começa a doer as costas, daqui a pouco eu já estou na cama ali. Está fazendo mal para mim. Uma coisa pequena que rapidinho eu posso dar solução. Né? Tem solução para tudo no mundo. Né? E Deus é o primeiro. Por isso, eu acho que aí podemos sentar em outro momento e conversar sobre esse aspecto, né? Que é muita mais dinamicidade. Né? E se tem casais que estão nessa situação, ó, não se desespere. Né? Busque ajuda, esteja na igreja. A igreja não te abandona para nada. Pelo contrário, né? Cristo é o primeiro que morreu na cruz para nos redimir. E só que, como bem falou o Júlio, nós não somos os donos da doutrina. Nós não seguimos mandamentos, nós seguimos uma pessoa que nos vem libertar. E essa pessoa nos quer conduzir pelos caminhos que ela traçou, não aqueles que nós queremos traçar, né? Porque senão a gente cai no quê? Num chamado relativismo. Cada um busca ser no seu caminho e não tem nada de incomum, né? Que é o mais triste, né? Que é o que muitas realidades atuais, né? Ideologias atuais levam a isso, né? Que é o grande perigo que o Papa tem falado para nós, né? Que eu quero fazer sozinho, então eu sou voluntarista. Que eu quero fazer só com o meu conhecimento, né? Sou gnóstico, né? Isso não vai contra a fé. Sempre tem uma certa obediência aos mistérios da fé. Muito bom. A gente está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, ou levanta a mão, ou faz no chat. Porque já dizem que eu falo muito, viu? Se deixar, eu vou ficar conversando com o Padre Paulo aqui a noite toda. Não, também, ó, fica aberto. Meu número de celular fica disponível, se alguém quiser também conversar em algum outro momento, né? Esclarecer alguma coisa. Quem quiser falar, levanta a mão ou manda uma pergunta pelo bate-papo, Osmário. Osmário, vou liberar Osmário, só um momentinho. Libera seu áudio daí, por favor, Osmário. Pronto. Pronto. Me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo tudo certinho? Primeiramente, quero agradecer, né, a todos vocês, pelo convite sempre, né? Mandar um abraço para os meus irmãos que estão vindo aqui, o Beto e a Nalva, aí em Porto Seguro, né? Tudo bom? Padre, a bênção, Padre. Deus te abençoe. Padre Paulo, a bênção. E amei, viu? Amei aí o casamento, né? Pra gente, realmente, casamento é algo muito sério, né? Que a gente tem que levar realmente
com muita seriedade. É como o senhor casou com a comunidade, né? Como você se tornou padre, o senhor casou com a comunidade, casou com todos nós, não é isso? Então, temos que levar realmente a sério as coisas de Deus, né? E o casamento realmente é isso, né? Essa fidelidade ao todo, né? Na doença, na pobreza, na tristeza, né? E a gente tem que realmente um segurar no braço do outro e os dois, né? Caminhar juntos. Porque se não for assim, o casamento realmente não dá certo, né? Há altos e baixos, né? Dentro do casamento. Mas se um, né, conseguir levantar um ao outro, a gente consegue realmente caminhar juntos. É isso? Isso aí, muito bom. Sim, o matrimônio tem que ser isso, né? Se eu caminho com a outra pessoa, né? Vamos lá. Quase tem que ser... Já fizeram aquela brincadeira de amarrar uma perna com outra, Osmário, assim, por exemplo, eu estou amarrado na perna do outro para caminhar, né? Então eu tenho que estar seguindo o mesmo ritmo, né? Vamos lá. Acho que o matrimônio é importante uma coisa, não é um que olha para o outro, mas os dois que olham juntos para uma meta, para frente. Né? Então é uma instituição que é preciosa, que quer buscar que o teu coração, se está bom, seja melhor. Né? Vamos dizer, tem que dilatar esse coração, tem que expandir esse coração. Né? E é uma realidade. Né? Quem vive no matrimônio sabe quais são as dificuldades que tem, né? Que é a realidade do mundo, não é vamos dizer, é um mar de rosas, mas também tem muito espinho dentro, né? Ok. Carla também quer compartilhar alguma coisa. Vou liberar aqui o áudio dela. Carla, libera aí seu som. Pronto. Boa noite, Padre Paulo, sua bênção. Carla, Deus te Eu me abençoe. chamo Carla, eu moro aqui em Itabuna, Bahia, e assim, a gente vive numa sociedade hoje do descartável, né? E as pessoas têm umas relações muito, assim, vive o erotismo nas relações e, assim, muito cedo acham que estão apaixonadas e que aquilo é amor para o resto da vida. Eu levei 10 anos namorando e tenho 25 anos de casada. Então, assim, eu te digo que por mais tempo que você namore, você não conhece a pessoa que vai estar do seu lado. Né? Então, por mais que você namore com aquela pessoa, que você conviva, quando você passa a conviver debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, você a compartilhar as suas coisas, é que você realmente vai conhecendo a outra pessoa. E cada dia tem conhecimento para se viver. Então, a gente precisa ter um conhecimento da doutrina da igreja, que antigamente, na minha época, era um curso que a gente fazia, um dia só de curso, para a gente conhecer o pré-matrimônio. Não se falava muito sobre a indissolubilidade do matrimônio, e isso é muito importante. O matrimônio é um sacramento, e é um sacramento para a vida toda. É como um padre faz uma vocação de ser padre, a ordem. Então, assim, a mesma forma é o matrimônio. Então, a gente tem que entender que as dificuldades, os problemas, as crises vão existir. Vão existir em qualquer relacionamento com outra pessoa diferente de você, porque quando a gente casa, como o Júlio bem colocou, a gente casa com a família, a gente casa com um monte, né, com a outra pessoa e os outros da outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e essa vivência, entender que a gente tem que passar por aquelas crises e que aquilo vai proporcionar um crescimento, para que a unidade prevaleça. A unidade em Cristo Jesus. Né? Então, assim, é muito difícil, mas assim, eu acho que o pré-matrimônio ele tem esse trabalho árduo de fazer isso com os casais, para que eles possam realmente se preparar para essa união ser para o resto da vida. Para não ocorrer esses casais de segunda, de terceira união, que são muito comuns hoje. Né? A gente, inclusive, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, a gente está vendo que as pessoas que estavam, cada uma trabalhando de um lado, de outro, não conviviam juntas, e agora estão passando a conviver, as crises estão se acentuando. Então, isso pode levar a um aumento do volume de separações, de divórcios. Então, assim, é necessário
que exista um pouco a compreensão, que se resgate a igreja doméstica, o lar de Nazaré, a Sagrada Família nos seus lares. E tem que ter abdicação, tem que ter silêncio, tem que ter compreensão, tem que ter cumplicidade. Não é fácil, não é fácil. Mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar isso. Isso faz parte da vida e da gente, que Deus quer isso para a gente. No momento que Deus nos coloca aquela pessoa no nosso caminho, como a pessoa que você tem que se unir com ela, ele está dando a oportunidade de você crescer junto com ela. E as crises é para esse crescimento, tanto de um quanto do outro, da família, dos filhos, e aí vai. Sim. Muito obrigada pelas suas colocações, foi ótimo. Eu gostei dos 13 motivos do matrimônio, assim, os enlaces, né, como são importantes. E a gente precisa realmente, às vezes, resgatar um pouco isso. Quando estiver diante das dificuldades, a gente lembrar de tudo isso para poder reviver isso e realimentar. É como uma planta que você não pode parar de regar nunca, porque senão ela morre. Né? A gente tem que pensar nisso aí. Muito obrigada, boa noite. Viu? Sim, senhora Carla, acho que é importantíssima a sua colocação, né? Tem um ditado, um refrão popular que diz, né, que aqui no Sul, pelo menos nós falamos, que para conhecer uma pessoa você tem que comer mínimo um saco de sal com ela, não 1 quilo de sal, um saco de sal com ela. E ainda você não vai conhecer essa pessoa, né? Não vai conhecer. Né? Quando chega a dor, você conhece quem que é as pessoas. Então aí tem um perigo da nossa sociedade atual, que é a falta da capacidade de assumir responsabilidades. Matrimônio implica responsabilidade. É uma pessoa que responde para outra. Né? Então, vamos lá. Estamos numa sociedade hoje, muitas vezes, a gente passa muito a mão na cabeça dos filhos e acaba desacostumando eles. Né? Não promove essas responsabilidades. Tem que assumir do dia a dia. Né? Tem que ser... Antigamente, o homem, o objetivo dele, o que era? Era comprar um terreno, comprar uma casa, conseguir um carro, conseguir dinheiro para sustentar uma família e conseguir uma boa mulher para construir. E a mulher sabe é aquela que mantém a casa viva em pé. Hoje mudaram os valores. Tem uma inversão de valores, né? Se a gente vê, é muito triste, né? Vamos dizer, na Sagrada Escritura, na nossa fé cristã, nós nunca rebaixamos o papel da mulher. Sempre temos a dignidade que vocês têm. Né? Se nós vemos nosso santuário de Aparecida, eleva de uma grandiosidade todas as mulheres da Bíblia e da nossa igreja, todas as santas, né? Mas hoje está tendo uma inversão de papel. Os homens estão parecendo mais mulheres e as mulheres estão parecendo homem. Está perdendo sua identidade. Né? Tem homem que passa mais no salão de beleza do que a mulher. Isso não é possível. O que está acontecendo aqui? Você não é o específico dele. Então, tem uma troca de valores ali que está quebrando e não está levando para frente. Né? E isso está confundindo cada vez mais. Estamos num mundo que é descartável, mas está tudo confuso. Né? Então, se você não sabe quem que você é, como é que você sabe quem que é outro? Chega um momento, né? E sobre esses 3 aspectos que eu falei do anel, acho que é importante uma coisa. Tirar o pó. Sempre buscar fazer brilhar. É uma joia rara que nós temos. Então, temos que tirar o pó. Não é tanto a aliança material em si mesma, mas o que ela me está, como sinal, o que ela está me mostrando, né? Você tem vivido 25 anos com seu esposo, acho que dá para ver uma vida cada vez mais satisfatória, mais alegre, mais profunda. Né? E o tema da unidade e da indissolubilidade são 2 características, propriedades do nosso matrimônio, que é o que faz dar uma consistência. Né? São 2 propriedades que nós não podemos esquecer. Unidade, né? O que Deus uniu. Né? Indissolubilidade, o homem não separa. A unidade é só entre o esposo e a esposa. Aí, a partir daí, começam os pecados que vão quebrar essa unidade. Né? Que seria o adultério, né? O divórcio. Né? E a indissolubilidade em si mesma, o que seria? Esse atentado contra outros matrimônios fora do matrimônio. Né? Que matrimônio em si mesmo, o que significa? É matermunium. O homem que se une à mulher dos seus filhos. Isso é matrimônio. O homem se une à mulher dos filhos dele. Né? Para proteger ela, para proteger a sua prole. Ele se une a ela. Por isso o matrimônio é essa instituição espetacular, né? Depois vem patrimônio, né? Aquilo que é a união com as riquezas que o pai conseguiu, né? Aí vem o patrimônio, né? O matrimônio e o patrimônio. Mas eu acho que estamos por bons caminhos, né? Tomara que cada um de nós tenha essa consciência e promova essa consciência.
E como você tem essa experiência vivida, pois tente transmitir ela, né? Como eu falei no início, vocês sabem muito mais do que eu nesse tema. Eu só abri uma porta, mas vocês têm muito mais lá. Os quartos estão cheios de conhecimento de vocês, né? De experiências. E a experiência, ela chega quando a gente não precisa mais, né? Sim. Alguma outra pergunta ali? Tem duas perguntas aqui que eu vou lhe passar as duas de vez, viu? Pode fazer. A preparação para o matrimônio por acolhida representa o catecumenato sugerido pelo Papa Francisco, embora existam paróquias que resistem a essa proposta. Qual seria a sugestão do padre para que essa proposta seja universal em todas essas comunidades? E uma outra pessoa pediu para o senhor esclarecer a diferença dos termos matrimônio e casamento. Bem, então, da primeira, fazer uma lei universal, ela tem que ser, a lei para ser universal, ela tem que ser aplicável em todos os lugares, em todas as circunstâncias e a todas as pessoas. Okay? Por exemplo, não matarás é algo que é universal, que cabe para todos os lugares, todas as pessoas, todas as circunstâncias, todas as épocas e em qualquer momento, né? O mandamento diz: não matarás ao justo, né? Caso de guerra, se a guerra é legítima ou de defesa legítima, a causa da morte é justificável, né? Mas o princípio é: não matarás o inocente em qualquer circunstância. Né? Ok? O tema que o Papa falou que tem que ser por acolhida é um tema que é universal. Agora, as aplicações práticas dessa lei universal se devem ser realizadas em cada lugar. Né? Pode ser que alguns padres já entenderam, já abraçaram e já estão vivendo, e tem padres que ainda estão com essa resistência. Né? Eu não posso chegar e obrigar a fazer uma coisa geral, universal. Não é a mesma coisa de tratar temas aqui no Brasil do que tratar na Europa. Ou tratar, não sei, aqui em Santa Catarina do que ali vocês na Bahia. Tem um contexto cultural, social, econômico, onde a fé vai entrando, vai penetrando e vai se manifestando e vai mostrando. Pode ser que eu tive uma má experiência com um padre que não quis fazer essa acolhida. Pode ser que ele tinha recebido um tipo de formação e não quis se abrir a novidade. Eu peço desculpa porque existem esses padres, né? Mas depois, conforme eles vão vendo os frutos, eles vão se abrindo também. Assim como em matrimônios é necessário ter um padrinho que vem ajudar para movimentar, muitas vezes os padres nós precisamos também de ajuda de alguém que vem de fora para dizer: aí, presta atenção, né? Para assim, né? Mas de outra maneira, nós padres precisamos sempre de ajuda de vocês, dos matrimônios. Bem? Não sei quem fez a pergunta, mas espero que tenha esclarecido isso. Né? E outra, tente mostrar a novidade daquilo que você quer colocar. A igreja, né? A riqueza que existe na igreja, que São Paulo fala dos carismas, fala que são muitos carismas, muitas atividades, e cada um de nós está chamado a desenvolver o carisma que temos. Se você, meu irmão, tem essa capacidade de fazer que aconteça essa acolhida, faz. É a parte da igreja que está precisando agora. Não vamos esperar tudo do padre, do bispo. Nós somos igreja em saída que o Papa está pedindo. Sair da sacristia. Ir ao encontro das pessoas. E nós batizados, eu, padre, vocês, leigos, né, temos esse compromisso de ir para frente. Ok? Depois, diferença entre casamento e matrimônio. Matrimônio, acho que eu já expliquei. Matrimonium, né? Matermunium. O homem que se une, munium, união, né? Com a mãe dos seus filhos. Mater, mãe dos seus filhos, né? Então, esse é o linguajar comum. Que é, vamos dizer, essa é a instituição mais antiga que existe, né? O matrimônio, matermunium. Casamento de casar-se, de unir-se, né? É só essa a diferença. Vamos dizer, o tema, vamos dizer, nós na igreja utilizamos sempre matrimônio. O casamento acho que vem mais da união entre duas pessoas que se unem em casamento, um homem e uma mulher. Né? Ou seja, eu teria que buscar qual a etimologia de casamento em si mesma para poder entender. Mas casar-se é unir-se, né? Não é caçar, né? Não é que eu vou caçar outra pessoa com C cedilha, mas casar é esse casamento. Né? Ou seja, fica a explicação meio escota aí, meia fraca, né? Também nunca tinha parado para refletir muito sobre isso, mas da minha parte deixo isso. O matrimônio, na igreja sempre fala rito da celebração do matrimônio, né?
que é o específico do matrimônio, justamente é isso. A união do homem com a mãe dos filhos. Não sei se deu para entender. Alguma outra pergunta? Carla quer fazer um complemento. Pode fazer, Carla. Libera seu som aí, Carla, por favor. Tá conseguindo, não? Deixa eu tentar daqui. Não. Soltou e prendeu. Não consigo. Pronto, vá. Tá liberado. Padre, outra coisa também que eu queria colocar, na realidade, assim, um casal, né, um casal que vive o matrimônio, ele é testemunha para seus filhos. Então, assim, se você não tem um matrimônio sólido, seus filhos vão ter que tipo de referência com relação a este sacramento? É muito importante que esse testemunho seja um testemunho positivo para seus filhos, para que você possa propagar isso de forma que eles queiram também viver o matrimônio como uma forma de que é uma coisa boa, entendeu? Porque, assim, hoje em dia, os jovens são muito imediatistas, relacionamentos muito passageiros. Então, assim, eu vivo isso porque eu tenho 3 filhos homens e é muito complicado, né? Então, assim, a gente tem que estar orientando o tempo inteiro, mas, assim, se a gente não busca ser um testemunho positivo para eles com relação ao sacramento, que tipo de vida eles vão ter? Né? Que tipo de relacionamento futuro eles vão buscar? Né? Então, assim, é essa colocação que eu queria fazer. Obrigada. Não, acho que é importante isso, né? Eu sempre falo também, eu me fiz padre não porque vi um mau testemunho dentro da vida matrimonial. Pelo contrário, meus avós viveram até os 62 anos casados, né? Meus pais já levam 37 anos, né? Meu irmão casou, tem meus tios casados. Então, para mim, o matrimônio, para mim, é uma riqueza. E com maior liberdade eu pude escolher entre Deus me fez a chamada, mas com maior liberdade eu fiz essa eleição pelo sacerdócio. Não porque o matrimônio é algo ruim, mas só porque para mim é uma instituição muito boa. E dentro do matrimônio eu estou super feliz. Né? Onde é que eu me sinto melhor? Em casa. Qual é o lugar onde é que eu me sinto mais realizado? Com meus pais. Então, quando tem essa realidade do dia a dia do matrimônio, que você se sente bem em casa, que é o lugar que todo mundo te acolhe como você é, né? Que te amam, te respeitam, te encorajam, né? Te movem para frente, né? Te exigem, né? Com as dificuldades que tem, claro, ninguém vai esconder isso. Mas aqui é o lugar onde é que se cresce como pessoa. É aqui onde é que você abre o horizonte. E aquilo que a senhora falou é verdade, né? Outro dia também um jovem me falava: padre, estou tentando buscar uma namorada para casar, mas nenhuma mulher quer casar. E as que querem depois não querem ter filho. O que aconteceu? Vamos lá, então nós temos que criar isso. Por isso estou falando, nós temos que reacender outra vez a beleza do matrimônio. Né? Isso que vocês estão fazendo de discutir, de falar, tem esse movimento Famílias Novas, que tem em São Paulo, mas tem esse movimento também chamado as Equipes de Nossa Senhora, o padre Henrique Afarrel. É precioso o trabalho que fazem, né? E é bonito ver como os matrimônios vão crescendo, vão se desenvolvendo. Aquilo que eu falei, né? Valorizar, cuidar e crescer. Né? Vigilância, cuidar, as câmaras de segurança, né, que nós temos que colocar. Né? É uma flor, né, como aquele pequeno príncipe que tinha aquela rosa lá em cima. Né? Então, nós temos que cuidar dela com tanto carinho para fazer ela germinar e dar o fruto que tem que ser feito. Muito bem. Parabéns, né? Temos 2 pessoas com a mão levantada aqui, Cleusa e Elisângela. Vou liberar o de Cleusa aqui. Tenta liberar seu áudio daí, Cleusa, por favor. Ativa. Conseguiu. Pronto, está contigo. Boa noite. Boa noite. Sim, me ouvindo? Sim, estou escutando. Uau. Boa noite. É Cleusa. É meu esposo que vai falar, Gildásio. Sua bênção, padre. Deus te abençoe, Gildásio, Cleusa. Eu gostei aí de um ponto citado aí pelo senhor, quando o senhor colocou que o esposo deve sempre ter a esposa em primeiro lugar.
e vice-versa. Realmente, um ponto super importante e que eu fiquei aqui pensando, e quando realmente o esposo coloca a esposa em primeiro lugar, é uma coisa que vai superar muitos problemas do casal. Porque ele colocando a esposa em primeiro lugar, ele vai realmente dar prioridade e deixar sempre a esposa ao lado dele, ele ouvindo a esposa e principalmente nesse período em que é um momento que o casal estão precisando realmente um do outro. No meu caso, mais Cleusa, só eu e Cleusa em casa. Então, nós realmente precisamos colocar o esposo, a esposa, em primeiro lugar. Adorei essa colocação do senhor, padre. E uma boa noite. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a sua colocação e também agradeço que foi capaz de sentir essa sensibilidade sobre esse tema. Porque creio que você também, com sua esposa, tem feito esse caminho. Meu pai sempre disse que o matrimônio é um saber sempre renunciar pelo outro. Então, eu sempre tenho que estar renunciando, eu sempre em segundo lugar. O outro em primeiro. Eu estou em segundo, o outro está em primeiro. Mas essa é a lógica do matrimônio. Ali eu começo a caminhar em dois. Mas parabéns, eu acho que o senhor tem uma experiência que deve ter levado a fazer desta verdade, desse princípio, algo muito pessoal e que tem ajudado na santificação de vocês como matrimônio. Muitas vezes a gente tem que parar para refletir. Quem sabe nós estamos saindo pela porta errada, de dizer que eu sempre tenho razão, e começar a entrar na outra porta, né? De escutar um pouquinho mais. Por isso eu falava que tudo é possível quando tem a comunicação, né? E tomara que isso que o senhor falou, também os outros casais hoje possam levar, né? Já estão levando, porque Deus abençoa os matrimônios sempre. E Deus derrama sempre as graças necessárias para levar essas pequenas cruzes e ajudar vocês a crescer quando estão nos momentos de crescimento saudável. Muito bom. Parabéns. Temos mais dois aqui. Temos Elisângela e em seguida Célio. Vou falar contigo. Libera seu áudio daí, Elisângela, por favor. Pronto. Pode falar. A gente não está lhe ouvindo. Seu áudio está liberado. Aí. Pronto, agora. Está ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo já. Boa noite. Boa noite, Elisângela. Sério. Vou falar, Elisângela. Vocês estão nos ouvindo? Sim. Estão nos ouvindo, padre? Sim, estou escutando vocês. Pode falar. Alô? Sim, estou escutando. Está escutando, sim. É assim, nós somos do pré-matrimônio aqui, nós estamos falando de Pombal, na Paraíba, padre. Muito bem. Paraíba. Que diocese é? Longe, né? Cajazeiras? Muito bom. Diocese de Cajazeiras. Muito bem. É quando assim, a gente faz as formações aqui em Pombal, aí a gente nota assim, que os casais ficam com os noivos, né? Ficam com os olhos brilhando assim. Aí a gente diz assim,
o que é que trouxe vocês aqui? Aí eles disseram, o amor. Eu digo, pronto, já está meio caminho andado, né? Aí eu digo, olha, eu estou uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que nós não temos a receita pronta para o casamento dar certo. Aí eles começam a rir. Aí eu digo, e a boa é que nós temos 2 ingredientes que podem facilitar que esse casamento seja duradouro. O primeiro é alicerçar o casamento em Cristo. É procurar Cristo como base do casamento. E o segundo é o diálogo, né? Porque se não existir diálogo, não vai existir, como o senhor disse, os dois não vão andar no mesmo ritmo, não vai ter reconhecimento um do outro, das qualidades, não vai ter como resolver conflitos, né? Então, assim, a gente diz, o que a gente mais frisa nos nossos dias de formação é alicerçar o casamento em Cristo e o diálogo. Muito bem. Parabéns para vocês. Não esqueçamos que toda a Sagrada Escritura, do primeiro livro até o último livro, fala de matrimônio. Primeiro matrimônio, Adão e Eva. No Apocalipse termina com o matrimônio também. Então, toda a Sagrada Escritura é matrimônio. E tanto é importante que é Cristo que desposa com sua amada, que é a igreja. Assim como Cristo amou sua igreja, esposos, amai sua esposa. De São Paulo depois. Grande mistério é esse, vai dizer no capítulo 5 da carta aos Efésios. Então, é uma realidade que sem a dimensão espiritual quebra. Matrimônio sem dimensão espiritual não vai para frente. O Papa João Paulo II tem uma frase que faz muito encapé nesse tema, falando para os jovens. Dizia, a técnica e a ciência são muito boas, mas quando elas estão alienadas do mistério da fé de Deus, de Cristo, elas se tornam uma ferramenta contra o próprio homem. Isso acontece no matrimônio. Por isso eu falava, o primeiro e o segundo ano é muita novidade. Mas se não tem essa dimensão espiritual, quebra. Quebra. As grandes empresas, elas quebram quando não tem valores e motivações. E as motivações e os valores são econômicos. O matrimônio é a mesma coisa. Se nós não sabemos mostrar a beleza da riqueza desse matrimônio, eles quebram. Quebram e quebram feio. E sabe o que é o mais difícil do matrimônio e do amor? É que assim, quando vocês se entregam para uma pessoa, vocês se entregam de cabeça. Só que quando aquela pessoa me trai, o meu coração fica como que sai alguma coisa, desgarra uma coisa do meu coração. Então, eu já fico com medo de me entregar para a segunda pessoa. Se a segunda pessoa me trai também, fica mais arrebentado o coração. E aquilo que é o específico dos nós, seres humanos, que é a capacidade de liberdade para amar, nós vamos perdendo ela. Por isso aqui é importante de se saber a quem eu vou receber e a quem eu vou me doar. Se eu quiser fazer experiência com 10 pessoas, as 10 vão me machucar. Se eu não caminho pelos caminhos que a fé nos conduz. De respeito, de atenção, de conhecer a pessoa. Ninguém conhece o que não ama. E quando a gente ama, a gente se entrega. Então, essas realidades têm que estar continuamente presentes. Né? E eu acho que é muito bom aquilo que vocês colocam. Realismo. Né? Eu não tenho a fórmula da felicidade. Onde é que está a felicidade no matrimônio? Quando conclui tudo? Ou no viver no dia a dia esse matrimônio? Né? Se não, busquem ler um pouco da vida de São Felipe Neri, o santo da felicidade. A única coisa que ele queria na vida era o paraíso. Quiseram fazer ele cardeal, bispo. Ele falou, não, eu quero o paraíso. Eu quero chegar na vida eterna. A felicidade dele não estava em ser reconhecido, mas em viver a vida dele em liberdade. Né? Não em libertinagem, em liberdade. Uma pessoa ser livre
E quando faz as promessas do matrimônio, faz de livre e espontânea vontade, ela precisa de duas coisas: conhecer e querer. Se eu não conheço e não quero, eu não sou livre. Se aquilo que eu conheço está na verdade e aquilo que eu quero está no bem, aí na escolha eu sou livre. Caso contrário, eu estou fazendo uma ferida dentro do meu coração. Mas parabéns para vocês. Tomara que esses cursos, e trabalhem bem, né, Elisângela? Trabalhem bem esses cursos para que nós possamos ter subsídios para ajudar outros casais, né? E peguem na experiência, porque, vamos dizer, o auditório cada vez vem mais incipiente, né? Os jovens vêm com, vamos dizer, as emoções são a flor da pele, mas não é a razão. Vamos lá. Júlio, vai. Eu vou passar para Célio agora. Célio quer falar contigo. Ótimo. Enrolando muito. Vai, Célio. Boa noite mais uma vez a todos. Padre, uma vez seja bem-vindo, viu? Agradecemos desde já a sua disponibilidade, mas o senhor falou no começo aqui, na sua apresentação, que o senhor trabalha diretamente com os jovens seminaristas, né, na preparação deles para o sacerdócio. Ok? E agora também o senhor acabou de nos dizer há pouco que para termos uma pastoral forte, alguma coisa, é necessário, quase que obrigatório, um bom direcionamento espiritual. Né? Isso é de fundamental importância também. E aí vem a pergunta. Nós temos uma dificuldade incrível aqui na nossa diocese de reunir o clero quando a gente marca a reunião da pastoral para fazer formação com o clero. Tá? Não sei, eu acho que aí também não deve acontecer isso, não. Amigo, a formação é uma pedra no sapato. Isso. Aí a pergunta que vem que é isso? É orgulho do clero? É na preparação ou é autossuficiência deles? Exato, né? Tem um pouco de tudo, né? A gente quer preparar, a gente tem a diretriz do Nordeste. Tivemos um encontro no Nordeste 3, nos passaram todo o direcionamento para o triênio, né? Que é enfim, a DEGAI, né? As diretrizes gerais são os 3 anos. E na hora de aplicar isso, a gente acaba tendo que recorrer ao bispo, porque aí o bispo é que tem que convocar eles, porque eles, pelo voto de obediência ao bispo, eles acabam se reunindo conosco, mas espontaneamente, quando a gente marca, é muito difícil. Sempre, não dá, tem toda uma dificuldade em fazer essa formação com o clero. Por que isso? Osso duro de roer esse, né, Célio? É uma realidade, né? Vamos dizer, é uma realidade. É uma realidade que existe e nós precisamos trabalhar, né? Os padres. Ganhar humildade, saber que muitas vezes nós não somos 100% competentes para tratar de certos temas. Que nem vocês estão fazendo essas reuniões todo sábado. Não sei se eu sou o primeiro padre que entra em conversa com vocês. Já teve outros padres? Já. Mas certamente tem casais que falam muito melhor que os padres sobre a vida matrimonial, sobre as realidades das dimensões do matrimônio. Nós podemos saber a teoria, nós podemos mover. Lembre que os padres são tirados do meio do povo para serviço do povo. Tem vezes que eles não estão capacitados para enfrentar certas dimensões que estão surgindo. Então, eles precisam ser humildes para dizer, preciso entender, conhecer, compreender. Outras vezes, pode acontecer, né, que o padre em si mesmo está numa zona de conforto. Eu já tenho meu esqueminha de matrimônio pronto. Para que eu venho inventar uma nova diretriz? Funciona o meu, para que eu quero mais? Né? Então, a mesma coisa, diálogo, conversa. Mas vamos dizer, vamos colocar todos os padres no mesmo balaio? Não, né? Tem alguns que se disponibilizam, né? Então, começa com esses. Começa com esses. Se tem 10 que vai na reunião, marca a reunião. Vem 10, vem 10. Eu prefiro ter 10 que vão com interesse e coração aberto e aplicam na paróquia, e daqui 5 anos nós vemos os frutos naquela paróquia, né? Do que vem outros 10 emburrados que vão fazer só colocar dinamite para explodir tudo, né? Então, o ideal sempre é muito bonito, né? Eu vou me lançar de cabeça, eu vou trabalhar. Os padres, certamente, uma coisa que eu tenho visto no tempo que eu trabalho, já são 5 anos mais 2, são 7, 8 anos que eu trabalho na área formativa. E é muito bonito você, depois de tempo de trabalho que você dedica atrás de um seminarista, ver o fruto dele, quando trabalha na confissão, na pastoral da escuta, no atendimento de casais, na direção espiritual,
nas palestras que dá, é muito edificante quando você vê alguém que está aberto e quer trabalhar. Mas muitas vezes também chega o seminarista que já está travado com suas 4, 5 ideias, então não tem como trabalhar. Né? É como vocês nos casais, tem casais que estão abertos, né? Tem casais que estão fechados. Então, é uma realidade do ser humano. E outra, trabalhar com pessoas não é o mais fácil. É muito bonito, mas é o mais difícil. Porque tem vezes que você tem que saber entender o que está acontecendo com a outra pessoa. Né? Certamente, tem padres que abrem as portas. Por exemplo, aqui na minha cidade chegou um pároco agora muito bom. Na primeira reunião que ele fez, ele falou, eu vim nessa reunião aqui só para escutar vocês. Olha que bonita atitude desse padre, né? De colocou de disponibilidade para escutar o pessoal das coordenações. Coisa que os outros não eram capazes de fazer. Chegavam, davam as indicações e pum, caíam fora. Falou, não, eu vim para escutar. Depois ele tem que crivar, ele vai ter que tomar uma decisão depois, né? Então, para que não se desanime, eu acho que a proposta que eu te digo é essa. É Célio, né? Isso. Célio, se tem 10 que vem, usa esses 10 e faz um trabalho espetacular com esses 10. Maravilha, Pelos obrigado. seus frutos reconhecereis. Se tem 10 e vocês trabalham bem a pastoral matrimonial nesses 10, certamente vocês vão dizer por isso, ó, com toda a tranquilidade e confiança, Dom Edson, né? Eu convoquei todos os padres, vieram 10, os que vieram 10, eles estão implantando nas suas paróquias, está saindo muito bom. Das outras não sabemos o que estão fazendo. Ponto. Você fez a sua parte. Né? Não gasta energia e tempo em quem não quer trabalhar. Gasta energia e tempo em quem está disponível para receber a palavra de Deus. Pronto. Né? Que o outro vai receber uma graça especial para levar os matrimônios no outro lugar, tranquilamente, não se preocupe. Né? Daqui a pouco começam a surgir muitos outros mesmo. E daqui a pouco, um matrimônio daquela região lá escuta, começa a vir para cá, começa o interesse. Né? Aqui tem que ser que nem gota de água. A gota de água que cai, ela começa a fazer toda uma ondulação. Né? Faz um ato bom e depois ele vai se propagar. É isso que eu recomendo. Valeu? Tá bem assim? Obrigado, padre. Ótimo. Célio lhe Mas fez tem a padres muito pergunta. bons. Mas tem padres muito bons aí em Eunápolis. Né? Tem os padres que dão um testemunho para mim. Ó. Eu me alegro muito deles. Né? Célio lhe fez a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que toda diocese passa por isso aí. Vocês são uma diocese boa ainda. Tem dioceses que situações é mais complicada ainda, né? Vamos dizer. Mas o importante é isso. Chegou uma pergunta aqui no bate-papo. Outra pergunta aí, vai. Está lhe perguntando por que o senhor levou 18 anos na sua formação. Eu reprovei várias provas. Não, foi isso. Se qualificou bastante. Não, é que como eu falei, eu tinha 13 anos, eu fiz segundo grau, né? Terminei o segundo grau, depois fiz noviciado. Eu sou de uma ordem religiosa e nós fazemos filosofia, teologia, como todos os seminaristas fazem. Né? O seminarista diocesano agora está pedindo à igreja de 9 a 10 anos, né? Entre 9 e 11, 12 anos, para um diocesano, estão pedindo agora na igreja. Que é um de propedêutico, né? São 3 de filosofia, 4 de teologia e depois mais 1 ano de estágio pastoral. Então, são 9 anos que tem que ter antes de se ordenar um seminarista diocesano. Como eu sou de uma ordem religiosa, a gente nós trabalhamos um pouco mais na área formativa. Tem que fazer o noviciado, que são 2 anos. Né? Eu fiz 2 anos de noviciado, enquanto que os diocesanos fazem 1 ano de propedêutico. Depois estudei humanidades clássicas, né? 1 ano e meio. Depois eu fiz também mestrado em filosofia, que me levou um pouco mais alguns anos. E entre a filosofia e a teologia, nós fazemos um tempo de estágio, eu fiz 4 anos de estágio, entre trabalhando em um seminário e trabalhando com jovens aqui no Brasil também, né? Faz parte da formação. E a minha ordem religiosa geralmente nos ordena depois dos 30 anos, né? Um seminarista, a igreja pede que idade mínima, 26 anos. Né? Até 24, 25, mas vamos dizer, 26 anos ainda é muito novo para ser ordenado padre, né? Acho que é importante um amadurecimento para poder pegar e ter consciência da resposta vocacional. Mas, vamos dizer, Deus me escolheu e a vocação que Ele quis me dar é essa vocação.
Se demorou 18, 19, 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos, pode demorar muito mais. O importante é que Deus faça o trabalho que tem que fazer dentro de mim e eu me deixe ser instrumento dele para que aconteça isso. Né? Não ter pressa. As coisas de Deus se fazem com calma, com tranquilidade. Né? Deus escolheu Abraão quando já estava quase no final da vida dele. E a partir dele, criou toda uma dimensão nova no mundo. Né? Então, os caminhos do Senhor são esses. Claro que eu gostaria de ter sido ordenado padre antes, mas já sou padre, tenho passado um tempo, né? E acho que tem me feito muito bem. Né? E veja como é engraçado dos caminhos de Deus, né? Quando eu me ordenei padre, o primeiro trabalho que eu recebi foi trabalhar no seminário. Voltei para o seminário, né? Depois de 18 anos, ainda mais seminário, né? Como que ainda não era suficiente, tinha que ficar um tempo mais aí. Espero que tenha respondido aí. Tem alguma outra pergunta aí, Júlio? Nosso amigo Zé Dantas. Curiosidade aí também? Mais um paraibano para falar contigo. Vai, Zé. Vamos lá, então. Boa noite, padre. Boa noite. Eu fiquei atento à fala do senhor. O senhor fez um comentário aí na sua fala, dizendo que o conhecimento hoje entre os noivos e namorados está de trás para frente. E que eles não têm consciência do que estão recebendo, um ao outro, né? Aí você falou também que não é possível mudar uma pessoa, não é possível mudar uma pessoa. Essa mudança tem que ser feita antes. Aí a pergunta, qual é o critério dessa mudança e como mudar essa pessoa? Sim. Quando me referi de trás para frente, é que se deixa levar, vamos dizer, não é o curso matrimonial, a vida, querem já chegar no final antes de passar o trajeto dela, não é verdade? O encontro sexual, intimidade sexual, vamos dizer, é o coroamento dessa amizade que se leva a uma intimidade mais profunda e algo sagrado, né? Nós temos que saber valorizar isso e mostrar. Hoje está muito banalizada a sexualidade, está muito provocativa. Vamos dizer, está sendo utilizar outra pessoa para uma satisfação pessoal de prazer. E não é uma manifestação de amor para outra. Né? Por mais que digam, o que prevalece são as emoções. O sentir adrenalina. O estar naquele momento. E começa a ser uma droga para algumas pessoas, e aquilo lá não enche. Cada vez quero com maior profundidade e não me enche. Aí começam os grandes perigos. Quando primeiro existia uma amizade que se foi construindo, que se foi se respeitando. Quando tem esse momento de intimidade, tem uma doação mútua que me faz feliz com a outra pessoa. Não estou usando ela para me satisfazer, mas estou fazendo ela feliz e nela também existe o prazer, né? Engloba dentro da tridimensão do amor, que é o amor erótico, o amor de amizade e o amor de HP, que é o amor de doação. Como mudar as pessoas? Aqui eu acho que é muito engraçado porque, vamos dizer, a pessoa, ela nasce com um caráter, né? Um estilo de vida. Mas ela também se dá conta, quando ela começa a refletir sobre ela mesma, que tem certas atitudes que ela faz que machucam as outras pessoas. Então, quando a pessoa começa a refletir sobre ela mesma, ela começa a mudar. Né? Para isso, nós temos uma coisa chamada virtudes e valores. As virtudes são hábitos operativos que ajudam a pessoa a fazer o bem. Ali está a mudança que eu posso ocasionar numa pessoa. Né? Depois dos 40, 50 anos, já trocar de atitudes é muito difícil. Mas na idade, né? Não é impossível. Mas se a pessoa sempre fez isso, né? É mais difícil. Mas enquanto a pessoa está no tempo de crescimento dela, na juventude, na adolescência, se ela tem bons formadores, educadores, que são os pais, os professores, os amigos, ajuda aquela pessoa a educar, que é educar, é tirar de dentro dela as melhores coisas que ela tem. E ali é que está a coisa, né? Eu estou me preparando para uma vida a dois, de viver em comunhão com a outra pessoa, estou aprendendo a me doar pela outra pessoa, estou aprendendo a saber escutar a outra pessoa. Né? Se a pessoa não tem o hábito de escutar antes, será que ela vai escutar depois? É muito difícil. Né? Só se cair um raio nela e ajudar ela a
Não tem nada impossível. Para Deus, nada é impossível, né? Isso nós temos. Tem conversões que são espetaculares, mas não é o ordinário do dia a dia. Né? O ordinário do dia a dia que a gente escuta que tem separações por problemas, não sei, porque não baixava a tampa do banheiro, ou não fechava a tampa da pasta dental, ou não fazia alguma coisa. Na verdade, que acontece isso, senhor José? Muitas vezes. É verdade. Então, isso que eu falei, encaixa, não encaixa, é coisa do outro mundo. O que me diz, senhor José? Não entendi. Isso que eu tenho falado, soa bem, dá para entender, ou é muito complicado? Deu para entender. As pessoas, é como o senhor fala, as pessoas... Eu quando me casei, quer dizer, eu acho que minha esposa não me conhecia direito. Mas só que, se fosse pelo que eu vivia naquele momento, eu não seria talvez a pessoa mais adequada para casar com ela. Mas só que quando eu casei, eu tinha um testemunho muito bom familiar, né? Meu pai e minha mãe, sempre foram muito bem casados. Isso aí a gente leva para a nossa vida como testemunho, né? Os pais, né? Só que minha mentalidade, eu vou casar e a primeira coisa que eu vou fazer é um filho. Para quê? Porque eu tendo um filho, eu vou ter responsabilidade. Isso foi meu pensamento, assim, como casei jovem, né? Quer dizer, isso aí, na realidade, funcionou muito. A partir do meu primeiro filho, eu tive mais responsabilidade no casamento. Porque o começo de um casamento é o pior período, que é o período de adaptação. A gente vai se adaptando àquilo, se conhecendo, né? É como o Cátia falou, são pessoas diferentes, educadas de maneiras diferentes, e vão viver de acordo com suas educações, né, que foram recebidas. Isso aí, assim, essa responsabilidade que eu criei, assumindo esse compromisso de uma criança no meu casamento, isso aí me fortaleceu muito. Me deu mais sustentabilidade no meu casamento. Ô, senhor José, mas eu acho que o senhor estava buscando responsabilidade, né? Mas quando o senhor casou, o senhor sabia que era para sempre, não era isso? Não, tenho consciência disso. Exato. E o teu filho, né? Como que deu mais consciência, tomar mais, puxar mais para si a responsabilidade, como vestir melhor a camisa, não foi isso? Exatamente. Para chamar mais de responsabilidade para o casamento. Então, vamos dizer, esse deve ser, vamos dizer, a naturalidade do matrimônio. Só que muitas vezes não é, porque as pessoas não estão capacitadas e preparadas para assumir essas responsabilidades. Não querem essas responsabilidades. Né? Porque ter um filho implica sacrifício, implica dedicação, é ter tempo, é passar uma noite acordado, né? É ir lá limpar ele, né? É dar banho nele, né? É ir lá comprar o antibiótico, é levar para o médico. E tudo isso implica doação, amor. E, claro, né? O Papa João Paulo II tem um livro muito bonito que se chama Amor e Responsabilidade. Quem ama é responsável. E quem é responsável sabe amar. Parabéns, né, senhor José? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu acho que estamos satisfeitos, né? Já abusamos muito de Padre Paulo por hoje. Tem mais alguma coisa aí? Sônia quer falar contigo. Antes de encerrar. Libera seu áudio, por favor, Sônia. Pronto. Boa noite, padre. Boa noite. Se o senhor me permite, eu gostaria só de deixar rapidamente uma mensagem para todos esses casais hoje que estamos juntos hoje. Eu caminhei 41 anos no sacramento do matrimônio com meu marido, juntos, muito juntos. E há 6 anos, ele foi morar com o Papai do Céu. Tem 6 anos que eu caminho sozinha. Não em relação à família, eu tenho os filhos, mas eu digo casal, né? Sônia. E eu quero dizer para vocês que o casamento é muito fácil, não é difícil, não. Quando estão juntos, caminhando juntos.
O difícil é realmente caminhar sozinho, tá? Então, se amem, se tolerem e levem isso, botem isso na vida de vocês. Caminhar sozinho é muito difícil, tá? Se amem cada dia e não se esqueçam disso. Era só isso que eu queria falar para vocês. Muito bom, parabéns. Muito bom, viu? Muito bonito seu testemunho. E todos nós possamos repetir isso um dia. Eu acho que chega, em nome da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna, nós agradecemos e vamos passar para nossos anfitriões, Valesca e Célio, fazerem o encerramento oficial. Libera seu áudio aí, Valesca. Ele tá brigando aí, foi. Então, para a gente foi um prazer enorme. Primeiro, Sônia, né, nós temos a honra de participar da mesma pastoral familiar, né? E convivemos também, né, durante muito tempo, né, o casal, o Jaime. E assim, até hoje é uma pessoa que é muito ativa na pastoral, participa sempre conosco. Hoje está com o filho, acho que na Argentina, né, Sônia? E aí está participando com a gente, mas assim, essa vivência, isso para a gente é muito, muito bom, é importante, né? Esse testemunho, porque realmente eles são exemplo, né? E, padre, muito obrigada, foi excelente. Foram partilhas muito edificantes, né? Agradecer também a todos da Diocese, de todos, na verdade, não só da Diocese de Eunápolis, mas tem outras dioceses, além tem a Diocese de Itabuna e tem outras aqui, né? Para a gente é realmente muito bom ter todos aqui participando e que o Senhor possa, né, nos abençoar para que nós possamos continuar nessa luta aí. Muito bom. Eu que agradeço pelo convite, né? Valesca e Célio, né? Agradeço pelo convite de vocês ali, através da Fernanda e da Vanessa. E também fico à disposição, se alguém precisar de alguma conversa, eu sempre posso. Mas também receber de vocês, né? Porque a igreja se faz quando todos nós caminhamos juntos. O Papa João Paulo II dizia que a igreja se santifica e cresce através da fé e da oração dos seus batizados, cada um de nós. Então é importante que tenhamos cada vez mais batizados, que se unem em matrimônio, porque o matrimônio sacramental só é possível se existe o sacramento do batismo primeiro, e que através desse sacramento nós continuemos nossa caminhada rumo ao céu. Porque para ter futuros padres precisamos de boas famílias que mostrem os verdadeiros valores para os filhos, sejam homens ou mulheres, para que se enamorem por essa vocação apaixonante que é o matrimônio, pela vocação sacerdotal ou religiosa, e não duvidem de dar o melhor discípulo. O amor pede uma coisa, que é sacrifício, que é renúncia, que é abnegação. Mas não esqueçam que Cristo falou uma coisa: se o grão de trigo cai na terra e morre, produz seu fruto. Se não morre, fica sozinho. Quero dar minha bênção sacerdotal para vocês, né? E amanhã é dia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também é símbolo da família. O pai e a mãe que geram os filhos no amor. O pai e o filho, no amor deles, geram o Espírito Santo. Que essa Santíssima Trindade proteja cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus de bondade que uniu vocês em matrimônio e derramou sobre cada um de vocês o dom do batismo, através desse símbolo que é o anel, a aliança, encontrem sempre a paz e estarem juntos um com o outro. Que o Deus de bondade vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.